E aí, galera, beleza? O seguinte, galera, é, o processo de trabalho e a desigualdade social, né? É o tema que vai cair na prova, certo? Por que precisamos trabalhar? Sabemos que para vivermos temos que ter comida, água potável, roupas e uma moradia segura. Mas sabemos também que na sociedade capitalista o caminho para ter o acesso à comida, à diversão, à arte, não é fácil. É uma verdadeira odisseia. Então, como é possível suprir estas necessidades básicas? Tem uma música, que é a música do Sérgio Brito, composta por Arnaldo Antunes, Marcelo Froma e o próprio Sérgio Brito, que diz assim: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Né? Ou seja, as pessoas, elas não vivem somente de comida. Né? É claro que você, para sobreviver, só precisaria comer. Né? Mas a gente chama isso de subsistência. É aquela pessoa que trabalha ou que não trabalha, que mora na rua, por exemplo, né? E a única coisa que a torna viva é ela se alimentar. Né? Mas talvez essas pessoas elas não tenham nem um pouco de felicidade, né? Porque, como diz, né, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Um pouco de sorrir, um pouco de música, um pouco de filme, né? Ou seja, quando a gente fala de arte aqui, não está querendo dizer que a gente precise de ir para um campo de futebol, assistir o Ceará e Fortaleza, que a gente precisa ir no cinema, nada disso, mas que a gente tenha um pouco daquilo que não seja somente comer, né? A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente pode entender isso também a questão de que as pessoas querem ter um pouco também de liberdade para poder fazer qualquer coisa, né? No sentido de poder ir numa praça, de poder ir a um shopping, de levar os filhos para passear, né? De levar os filhos para ir num zoológico e a um campo de futebol, né, um estádio, enfim. Então, viver significa isso, né? Mas o fato é que para viver nós precisamos de trabalhar, porque nós temos duas necessidades: as necessidades materiais e as subjetivas. As materiais é comida, água, roupa, moradia, né, que são as básicas, né? Aquilo que é imediato e que básico que são necessários para a vida do ser humano. Comida, água, principalmente, roupa, porque você não vai andar nu, né? E moradia, um lugar para você se abrigar, né? E aquilo que é subjetivo são os sentimentos, né? São os desejos, os gostos, né? Você poder comer aquilo que você gosta, você sentir coisas diferentes, né? Por exemplo, a gente viu aquele que faz assim, né? Sim, eu me esqueci o nome dele. Ele relatando, né, que ele nunca tinha comido xilito na vida dele, né? Então, xilito é uma coisa tão banal assim, sabe? Talvez na nossa vida nem faça falta, mas para você ver que na vida daquele rapaz, né, foi uma coisa extremamente novo para ele, novidade, comendo coisa que ele nunca tinha
tinha colocado na boca, eu nunca tinha sentido o gosto, e isso dá uma sensação legal, né? Ou seja, então nós temos aqui duas questões essenciais. O que é imediato ou básico, né? Básico, que são necessidades materiais, e o que é subjetivo, que são necessidades imateriais. E para que a gente possa ter tanto as necessidades materiais e imateriais, de novo, vou falar, precisamos passar pelo processo do trabalho, que o processo de trabalho envolve a interação entre o ser humano, o conhecimento, a matéria-prima e os instrumentos, né? Ou seja, este processo é fundamental para a produção de bens e serviços necessários à nossa sobrevivência e ao nosso desenvolvimento humano, né? Tudo que a gente olha, tudo que você possa olhar, como a cadeira, a mesa, a televisão, o computador, ar-condicionado, ventilador, o celular, a casa, tudo que a gente vê, tudo que a gente consegue tocar, né, passou por um processo de trabalho, né, que é a interação entre o ser humano, o conhecimento, a matéria-prima e os instrumentos. Se a gente tirar o ser humano e isolar o conhecimento, a matéria-prima e os instrumentos, ou seja, o conhecimento não age sem o ser humano, lógico, né? Mas as máquinas hoje, por exemplo, a gente está vivenciando o período das inteligências artificiais. Mas a inteligência artificial, ela também não age sozinha. Ela não brota do nada e ela não cria inteligência própria, né? Toda inteligência artificial é produzida por um ser humano, por um conhecimento humano, né? O ser humano, ele tem ali a sua inteligência e consegue projetar na máquina, né, através de algoritmos, né, para que ela possa projetar a inteligência que ela não consegue produzir sozinha. A matéria-prima, se a gente não tirar ela, não arrancar ela, ela não age sozinha, né? Por exemplo, algumas pessoas elas discutem que as civilizações da Ásia e da África elas são mais desenvolvidas que as americanas. Por quê? Porque, por exemplo, as civilizações da Ásia tinham descoberto o ferro, né? E as americanas não. Mas não é que elas descobriram porque elas são mais avançadas. Elas descobriram porque elas andando ali toparam em algo e conseguiram descobrir o ferro e dali tiveram uma mudança, né, na forma de trabalhar com a matéria-prima, no caso o ferro. Coisas que na América eles não tinham topado em algo que pudesse, né, também desenvolver aí o ferro, né? Então, alguém descobriu. Então, a matéria-prima ela não age só, certo? Ela não consegue andar sozinha, precisa do ser humano ir lá e buscar essa matéria-prima. E os instrumentos também eles não trabalham sozinhos. Nem por mágica alguém com poderes conseguia fazer com que os instrumentos trabalhassem sozinhos. Sempre precisa do ser humano. Então, é a interação desse ser humano, do seu conhecimento e daquilo que se tem e com os instrumentos que vai trabalhar com aquilo que se tem, né, que gera alguma coisa, né, que produz alguma coisa. Né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, para construir um carro, por exemplo, antes do carro ser feito, precisou de alguém ter um conhecimento, projetar, desenhar, ver como é que vai ser, né?
e depois que ele consegue projetar o desenho, o design de como vai ser esse carro, ele vai pensar como fazer. Né? Ele vai pensar, além de como fazer, também vai pensar quais são os produtos, a matéria-prima, né, que vai ser transformado para usar naquele carro, né, com os instrumentos específicos, seja ele ferramentas manuais, seja ele por robôs, né? Então, ou seja, esse processo de trabalho, né, esse trabalho é fundamental para atender às nossas necessidades materiais e imateriais. Só que o Karl Marx ele vai afirmar que, ao satisfazer as nossas necessidades básicas, né, o ser humano ele vai se apropriar da natureza, né, para ter a matéria-prima. Ele vai estabelecer relações sociais, porque essa matéria-prima, né, vai entrar no processo de transformação e aí precisa da interação do ser humano, e aí é onde está surgindo o trabalho. Essas relações sociais vão refletir sobre nossa vida, né, e a gente vai criar novas necessidades. Né? As coisas estão sempre se renovando. A gente está sempre sentindo necessidade. Por exemplo, se você, sei lá, compra roupas ali para o ano inteiro, chega um momento que a roupa não vai mais servir para você. Né? Ela vai ficar velha, ela vai rasgar. Então, a gente está sempre aí criando novas necessidades. Por isso que o processo de trabalho ele não para. Né? E por isso que também a apropriação do homem com a natureza também não se acaba. Né? E isso pode prejudicar no futuro. E aí o Karl Marx ele vai dizer, né, que essa organização e distribuição dos resultados, né, daquilo que se é produzido vai levar às desigualdades sociais. Né? Por quê? Porque aquilo que é produzido tem aquilo que o trabalhador, né, daquilo que ele está produzindo não vai ter acesso, né? Por exemplo, um trabalhador que ganha um salário mínimo trabalhando numa fábrica, um salário mínimo não, 2 salários mínimos, vamos botar assim, eu não sei quanto é, mas que trabalha numa fábrica de carro. Aquele cara que trabalha ali, ele vai conseguir comprar? Dependendo do carro, se for um carro, não for um carro popular. Se o cara trabalha numa loja da BMW, ele vai conseguir comprar essa BMW? Não vai. Né? Então, ou seja, o resultado desse trabalho vai levar a grandes desigualdades sociais. Né? E aí, ou seja, mais uma vez, para a gente só relembrar, primeiro, precisa do ser humano, segundo, do conhecimento, terceiro, da natureza, né, que já foi modificada, que é a matéria-prima, e quarto, os instrumentos, máquinas, ferramentas e utensílios. Né? Deixa eu ver aqui, o que mais que eu posso falar? Foi com este processo que eu... Assim, foi com este processo, né, que a humanidade construiu tudo que existe, como eu já falei, a televisão, o liquidificador, o violão, o teclado, o computador, o iPhone, a casa, a escola, tudo, né, tudo que a humanidade construiu passou por esse processo de trabalho. Né? Ou seja, esse processo que a humanidade construiu, tudo que existe na vida, ferramentas, máquinas, matéria-prima transformada ou não, né? Um exemplo disso é o ferro encontrado bruto na natureza, transformado em aço para a fabricação de tratores, de ônibus, de geradeiras, de bicicletas,
Os prédios, os estádios de futebol, as escolas, as ruas, as estradas, os ônibus espaciais, enfim, um conjunto imenso de coisas. Todas essas coisas passou pelo processo de trabalho, né? Ou seja, pelo conhecimento, pelas ferramentas, pela matéria-prima, né? É, ou seja, o ser humano é o principal elemento desta unidade. Se tirarmos ele, nada se faz sozinho, certo? Então, isto porque é o ser humano que dá asas à imaginação, né? E vai construir e transformar tudo que o cerca. E basta a gente olhar para o nosso redor, né? Então, para viver, temos que resolver o problema de ordem material básica, como comer, beber, vestir e morar. Se a gente consegue ter isso, então a gente consegue viver. Porém, não é só disto que vivemos. Né? Ir ao cinema, sair com os amigos, ir ao futebol, participar das festividades na escola, na família, exercitar, né, exercer nossa sensibilidade e gosto por um tipo de roupa, de música, de filme, de time de futebol, de professor, né, eu gosto mais daquele, enfim, para podermos, né, ter, vivenciar esse tipo de coisa, né, de poder ter amigos, fazem parte da busca de resoluções. Só que para isto, os seres humanos vêm modificando a natureza e tudo ao seu redor até a nós mesmos. Né? Já sabemos que o ser humano é o principal elemento do processo de produção. Né? As ações, essas ações, elas não caminham para a resolução das necessidades materiais e imateriais. Né? A gente talvez não tenha aí uma solução, né? A destruição do planeta e de outros seres humanos ocorrem indiscriminadamente em quase todos os lugares do mundo, né? Então, ou seja, isso é o que o Karl Marx vai chamar na sociologia por contradição, né? Ou seja, a contradição é a não resolução das necessidades humanas, mesmo tendo condições para a gente resolver. Né? São problemas que a humanidade não resolve desde que o gênero Homo começou a dominar o planeta. E para resolver essas necessidades, o homem desenvolve ligações com outros seres humanos e várias formas de organizações sociais vão surgindo. Seguindo este raciocínio, né, a unidade entre o ser humano, o conhecimento, os instrumentos, a matéria-prima, que vai possibilitar a relação como o mundo natural e a criação do mundo social são modificados. Mas a gente não tem nenhuma resolução para isso, certo? Desde quando o mundo é mundo, né, que a gente passa por esse processo de transformação. Se antes, né, tem uma questão que eu coloquei aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, peraí. Na antiguidade, né, não na antiguidade, ainda na pré-história, né, o ser humano ele trabalhava de forma coletiva, né? Todo mundo ajudando todo mundo, até mesmo não existia a propriedade privada, né? Só que com o desenvolvimento da agricultura, o ser humano, quando ele deixa de ser
nômade, né, e passa a ser sedentário, ele começa a produzir o seu próprio alimento, não precisa mais caçar o alimento, né? Agora ele consegue ter o alimento do seu lado, porque as sociedades, quando elas vão se formando, elas se formam às margens dos rios, né? Por isso que eles deixam de ser nômades e passam a ser sedentários, porque ali nos rios eles vão conseguir suprir todas as suas necessidades, como criar alimentos, beber, né? Beber água, alimentar os animais, né? Os animais vão ser domesticados, né? E eles vão produzir aí o seu próprio alimento, como, por exemplo, criar o gado, a ovelha, né? Então vai gerar um excesso de alimento, né? Vai ter ali a interação, a troca. E isso vai acontecendo em várias regiões, às margens dos rios. Só que tem algum momento que alguns grupos vão passando em locais e tomando o suprimento do outro. E com isso vai começar a gerar aí a ideia de poder murar, né? É a partir daí que vai surgir a propriedade privada. Então, aos poucos, vai deixando de ser coletivo. Hoje, na sociedade moderna, né, nós, na sociedade contemporânea, nós hoje somos individuais. Né? Já na modernidade, por exemplo, saindo do período medieval e entrando na modernidade, as casas dos burgueses passaram a ter compartimentos porque a gente estava vivenciando esse processo de individualidade. Né? Tanto que na Idade Média o pensamento era o quê? Era que tudo que acontecia era por vontade de Deus. Na Idade Moderna, não. O homem vai estar no centro, né? O antropocentrismo. Não é que Deus vai cessar da história, mas vai mudar esse pensamento, né? De que tudo era vontade de Deus. Tem também o homem, né? Sem falar de que o homem ele começa a produzir, né? O burguês vai começar a produzir, ter mais dinheiro que os nobres, né? E eles vão construir as suas casas e vão cada um ter o seu quarto por causa dessa individualidade que é um fruto da modernidade, né? E se intensifica muito mais na contemporaneidade. Tá? Não sei se eu falei tudo, tá, gente? Qualquer coisa que eu lembrar, eu coloco no grupo. Ok? Um abraço a todos e boa noite.